Pecado, a maior pandemia da história. Esta é a lição número 3 da classe de adolescentes. Para esta aula, os hinos sugeridos são 75, 171 e 422. Vamos descobrir. A última pandemia trouxe perdas incalculáveis para muitas nações do planeta. Da mesma forma, a pandemia do pecado também gerou danos irreparáveis para a humanidade em todas as épocas. Portanto, vamos compreender primeiro o que é uma pandemia. Antes, porém, deixa eu te falar acerca da epidemia. Epidemia é quando uma doença está em alguns estados e cidades de um país. Já o surto é quando acontece uma doença no seu bairro, por exemplo. Várias pessoas infectadas com a mesma doença. Isso é um surto. Por quê? Porque é somente numa região. A endemia é quando acontece uma doença recorrente numa determinada região. Talvez aí no seu bairro, por exemplo, é recorrente, ela sempre acontece. Então, ela é uma endemia. E pandemia? A pandemia é quando uma doença acontece em todos os continentes. O caso, por exemplo, da Covid-19, a SARS-CoV-2. Ela foi evidenciada em todos os continentes, por isso ela é uma pandemia. Já houve outras pandemias também. Entretanto, nenhuma pandemia é maior do que a pandemia do pecado. Por quê? Porque esta pandemia está presente, esse pecado está presente em todos os lugares, em todas as épocas. Então, por isso, ela tem gerado muitas perdas, coisas incalculáveis, famílias destruídas. Por quê? Porque o pecado é uma doença que ela traz tanto prejuízo físico, mental, psicológico e também para a eternidade. Então, o pecado, que no caso aqui vamos tratar como uma doença, uma pandemia, esse pecado, essa doença está destruindo milhões, milhões e milhões de pessoas há anos, há milênios. Portanto, ela é a maior pandemia da história. Por quê? Porque ela está destruindo desde sempre, desde o Éden, na verdade, que ela vem destruindo pessoas. Hora de aprender o que é pecado. Hoje vamos aprofundar esse assunto. Então vamos começar refletindo. Você já sabe o que é pecado? Consegue apontar alguns exemplos? Pecado é transgredir a lei de Deus. Quando alguém transgride a lei, ele está cometendo um pecado. Transgredir é infringir a lei, é não estar aplicando a lei. Isso é uma transgressão da lei. Quando alguém transgride a lei de Deus, está pecando. De modo geral, nós dizemos sempre que pecar é errar o alvo. E quem é o alvo? Filipenses 3,14. Jesus é o nosso alvo. Nós devemos prosseguir para o alvo. E Jesus ele está no centro. O alvo está sempre no centro. Então, qual é a ideia? Nós queremos acertar o alvo. Então, tudo aquilo que eu faço que não acerta no alvo, que é Cristo, ou seja, não acerta no centro da vontade de Jesus, é pecado. Por isso que muitas vezes as pessoas se questionam acerca de várias e várias coisas. Várias situações. Se isso aqui é pecado, aquilo lá é pecado, eu posso fazer isso, eu posso usar aquilo. Por quê? Porque não querem de maneira nenhuma cometer um pecado. Adolescentes, jovens de modo geral. As pessoas mais adultas já têm mais ou menos uma noção melhor do que é, o que não é o pecado, o que fazer, o que não fazer, para não cometer um determinado pecado. Agora, o pecado ele é inevitável. Por que o pecado, de modo geral, ele é inevitável? Porque alguém pode não cometer aqueles pecados, como, por exemplo, dar falsos testemunhos, adulterar, furtar. Talvez esses pecados não. Mas todos nós somos falhos. Nós murmuramos. Então nós pecamos quando murmuramos. Quando nós maldizemos alguém, estamos pecando. Então o pecado, uma hora ou outra, nós cometeremos. Nós cometeremos. Mas o que é o ponto aqui? O ponto é não viver uma vida de pecado. O que é viver uma vida de pecado? Vou pegar aqui, por exemplo, os 10 mandamentos, como está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 2. Vai falar ali sobre os mandamentos. Quando alguém todos os dias murmura, ele está vivendo uma vida de pecado.
Ele está murmurando sempre, ele não para de murmurar. Quando uma pessoa vive fazendo fofoca, por exemplo, não para de fazer mexerico. O que está fazendo? Está vivendo uma vida de pecado. O ponto aqui é não viver uma vida de pecado, ou seja, eu até cometi um pecado hoje, mas não vou cometer ele amanhã. Hoje eu, como diz aí o povão, né? Pisei na bola hoje, mas não vou pisar amanhã. Há pessoas, inclusive infelizmente cristãos, em alguns casos até líderes e pastores, vivem na prática do pecado. Eles pecam hoje, pecam amanhã. Vemos, por exemplo, nos dias atuais, pastores, por exemplo, envolvidos com escândalos, né? De adultério, por exemplo, de coisas financeiras, situações financeiras, corrupção, entre outras coisas. E vivem nessa prática. Então essas pessoas, se não se converterem e não se acertarem a sua vida com o Senhor, irão padecer a eternidade sem o Senhor. As consequências do pecado. A raça humana cresceu e se multiplicou conforme o desígnio de Deus. Porém, à medida que a população cresceu, o pecado se alastrou pelo mundo como uma doença contagiosa e mortal, corrompendo e degradando a sociedade. O pecado ele está tão intrínseco na questão humana, na vida humana, na natureza humana, como diz lá a música do Sérgio Lopes, né? Natureza Humana, é uma boa música, inclusive, para cantar ali nos hinos sugeridos, né? Mas geralmente o pessoal usa muito o hino da harpa, né? Mas essa música é muito boa de se cantar, nesse aspecto aqui. Não sei também se a sua igreja também permite cantar hinos avulsos, né? Tem algumas igrejas que não permitem, né? Tem essa questão também. Mas qual é o ponto aqui da natureza humana que eu quero falar para você? Se hoje ficasse somente um casal de pessoas no mundo, se Deus destruísse o mundo inteiro, matasse todos de uma vez e deixasse somente um casal, sabe o que aconteceria? Esse casal teria filhos, esses filhos teriam outros filhos, e aconteceria o que? Eles iriam se corromper. Assim como foi o dilúvio, lembra? O povo se corrompeu, né? Veio só Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, um casal, veio todas as pessoas do mundo. O que aconteceu? Pecado. Começaram a pecar e se corromper. O que o Senhor fez? Deus mandou um dilúvio e matou todas as pessoas do mundo, com exceção de 8. Somente 8 pessoas, que foi a família ali de Noé, eles ficaram vivos. Somente eles se salvaram ali na arca. Quando aconteceu que a arca baixou, que as pessoas saíram e começaram a vida outra vez, o que aconteceu? O povo se corrompeu de novo. Por quê? Porque a pandemia do pecado está intrínseco em nós. O ser humano, ele é pecaminoso. E essa prática e esse pecado, essa doença, essa pandemia, ela tem consequências muito dolorosas. Por quê? Porque é uma doença mortal e ela mata tanto o físico quanto a questão espiritual da alma, né? Não é que mata a alma, porque a alma não morre, mas eu quero dizer que é uma doença que vai levar a pessoa para a perdição eterna, né? A pessoa vai para o inferno porque cometeu pecado, vive na prática do pecado, então não aceita Cristo como Salvador e ainda que aceite a Cristo como Salvador, continue na prática do pecado, então certamente esse pecado vai levá-lo, né, vai levá-la para a perdição eterna. E a sociedade num todo acaba se corrompendo. Hoje vemos situações de pessoas políticas, tudo hoje envolve a questão do poder, da questão financeira, né? Porque poder e finança é diferente, né? A pessoa pode ser rica e não ter poder, e há pessoas que não têm dinheiro, mas são poderosas, né? Mas geralmente a pessoa que é poderosa também ele tem muito dinheiro. Então, por conta disso, a pessoa acaba se corrompendo e corrompendo pessoas. Veja, por exemplo, hoje no Brasil, por exemplo, e no mundo, a questão política, por exemplo, um político é eleito específico para uma determinada função pública, ele corrompe as pessoas próximas dele e começa a fazer o quê? Corromper financeiramente aquela pessoa. E por que aquela pessoa se deixou ser corrompida? Por causa do pecado do dinheiro, né? A ganância, a avareza. Então, o pecado ele é muito intrínseco na vida do homem, né? na nossa vida. Então, lutar contra isso é muito difícil. E à medida que a população cresce, o pecado cresce junto, porque são mais pessoas cometendo pecados. Os danos do pecado na família. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel
e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Veja que Caim teve ciúme de seu irmão, da oferta do seu irmão. É interessante esse ponto da oferta de Caim e Abel, que as pessoas dizem muito que Caim trouxe algo que não foi bem visto ao Senhor. Não é esse o ponto. Por que não? O que, apesar da Bíblia não mencionar diretamente, mas muito provavelmente a oferta que Caim trouxe também era boa. Mas por que então que Deus não aceitou a oferta de Caim? Por causa do coração de Caim. O Senhor, a Bíblia diz, né, que o pecado jaz à porta. O Senhor alertou Caim sobre a questão do seu coração, porque o seu coração era o quê? Era perverso. Eu já falei aqui em algumas ocasiões, e vou lembrar você, o ponto da sua oferta, o seu dízimo, por exemplo, a sua oferta, o ponto ali não é o valor que você entrega, é o seu coração. Não importa se você vai dar R$ 1 milhão de oferta, mas se o seu coração estiver ruim, o Senhor não aceitará. Mas se você der 10 centavos de todo o coração, o Senhor aceitará. O Senhor, ele não se prende a valores, ele se prende ao coração. Lembra lá da oferta da viúva? As pessoas estavam distribuindo, né, dando dízimo, né, fazendo dízimos, ofertas, entregando lá no gasofilácio. É como se fosse uma urna aqui pra gente, né, só pra gente entender. Ou colocando lá no ofertório e tal. E lá pelas tantas, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vê com esta mulher, a ela do seu sustento deu tudo o que possuía. Ou seja, Jesus aceitou a oferta daquela viúva, que se fosse trazer para os dias de hoje dava cerca de 25 centavos, mas não aceitou a oferta de pessoas, dos fazendeiros que estavam ali entregando muitas quantias em dinheiro. Por quê? Porque o Senhor não se deixa corromper. O importante não é a oferta, é o coração do ofertante. É por isso que muitas vezes você vai ver pessoas dentro da igreja que dão ofertas em momentos esporádicos, dá hoje, depois fica 2, 3 meses sem dar. Por quê? Porque é a pessoa que não tem recurso. Mas quando ela tem recurso, a primeira coisa que ela faz é o quê? Entregar ao Senhor aquele pouquinho. Mas é um pouquinho que o Senhor está vendo que o coração daquela pessoa está entregando com todo o coração, com toda a alegria do coração. Então, por isso que o Senhor rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque o coração de Caim era perverso, diferente do coração de Abel, seu irmão. Então, essa questão, o pecado, ele traz danos para a família. E qual foi o dano aqui? Caim matou Abel por raiva, ciúme, inveja. Olha que situação, um irmão matou outro irmão por causa de inveja, ciúmes, raiva. Isso não vem da parte do Senhor, isso não é de Deus. Os danos do pecado na sociedade. O pecado do homem tornou seu coração enganoso e perverso e corrompeu as relações desde o núcleo familiar até a constituição social. O pecado, quando uma pessoa comete um determinado pecado, é possível que esse pecado vai para toda a sociedade. Toda a sociedade acaba tendo ali um prejuízo por conta daquilo. Por exemplo, os políticos, por exemplo, quando eles fazem uma determinada situação, uma determinada lei, o que acontece? Ele está pecando sozinho, mas por causa que ele está corrompendo uma outra pessoa, aquela pessoa também vai ter amanhã ou depois, né, favores, né, desse político, porque esse político certamente vai dar muito dinheiro para ele vai ter uma questão financeira melhor, então a família vai ficar no bem bom, né, como diz o outro aí, e vai ficar numa situação financeira boa, razoável. No entanto, amanhã ou depois a polícia bate a porta. Não, a gente veio pegar o seu esposo porque seu esposo fez isso e aquilo. Olha a família aí tendo um dano por causa do pecado. Aí esse dano, por causa que esse político se corrompeu, a sociedade pela qual elegeu ele para ele estar no cargo acaba recebendo esse dano também. Por quê? Porque essa lei ou essa situação que ele fez ou deixou de fazer, de modo direto, vai sempre resvalar na população, na sociedade. Portanto, um político que se corrompe hoje, ele está corrompendo a sociedade, ele está acabando com a sociedade. E o que mais vemos, principalmente aqui no Brasil, é uma política completamente corrompida, né? Que políticos se elegem, políticos, até na verdade na política até a briga é mentirosa, né? O político que briga com outro político hoje, amanhã, está na mesma chapa, né? Estão juntos, andando de mãos dadas, né?
Então vê por quê? Porque a sociedade acaba sendo corrompida pelo pecado e um único homem ou vários homens, né, políticos, na sua maior parte, acaba corrompendo a sociedade. E isso também acontece dentro da igreja. Pastores, às vezes até pastor presidente, faz o quê? Tem ali a sua turminha, né, sua diretoria, e acaba fazendo situações e corrompendo a igreja, com situações da igreja, usando o dinheiro da igreja para benefício próprio e de terceiros, enquanto a igreja está padecendo necessidade. Também tem essa questão também. O pecado corrompe o povo da sociedade, mas também tem muitas pessoas dentro da igreja, pastores, líderes, que também corrompem e fazem coisas erradas. O mundo longe de Deus. Inveja, ciúme, rancor, mágoa, vingança, ódio e mentira são algumas práticas que podemos identificar no trecho bíblico que estamos estudando. Tais características guardam semelhança com a nossa sociedade atual, não é mesmo? É certo que você conhece uma pessoa invejosa. O que é uma pessoa invejosa? É uma pessoa que tem inveja daquilo que outra pessoa tem. Ela fica triste porque aquela pessoa tem aquilo, mas eu não tenho. Então é uma inveja, né? O ciúme. Ciúme é quando uma pessoa quer estar no lugar da outra, né? Ou quer uma pessoa só para si. Você, por exemplo, é muito provável de você ter ciúme do teu celular, por exemplo. De modo geral, nós somos muito materialistas. Mas o ciúme ele tem uma questão diferenciada. Por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme de nós. Se o Espírito Santo tem ciúme de nós, o ciúme é de todo ruim? Na verdade, não. O ciúme, que quer dizer zelo no original grego, é quando você tem zelo por alguém ou por alguma coisa. Isso é ciúme, você não quer que ninguém toque. É o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo não quer que ninguém toque em você. Então, quando alguém toca em você, o Espírito Santo fica com ciúmes. Agora, existe aquele ciúme doentio, aquela coisa que causa até crime passional, né? Quantas pessoas hoje não cometem crime passional? Olha? Por quê? Porque ficou enciumado, porque vê uma pessoa com a sua namorada, com seu namorado, e acaba cometendo um crime, né? Matando aquela pessoa por causa de ciúmes. O rancor é quando uma pessoa fica com rancor uma da outra, né? O que hoje o povo chama de ranço, né? Eu tenho ranço de fulano, eu nunca vi isso. Crente falando que tem ranço de outra pessoa, ainda mais outro crente, só o sangue do cordeiro, isso não é de Deus. Mágoa é quando uma pessoa tem uma tristeza por alguém, por exemplo. Uma pessoa fez alguma coisa com ela no passado e essa pessoa tem uma mágoa, tem uma tristeza, guarda essa tristeza dessa pessoa, né? A vingança, que é uma das questões mais preocupantes que tem na igreja hoje, a respeito da vingança, quando acontece alguma coisa dentro da igreja, e até no mundo, na sociedade em geral, a pessoa acaba querendo fazer o quê? Se vingar daquilo. Só que a vingança ela tem um problema, que a vingança é igual um bumerangue. Quando uma pessoa lança um bumerangue, geralmente o bumerangue volta, a vingança também. Quando alguém se vinga de alguém, aquela vingança acaba um dia voltando para a pessoa que a lançou. Então a vingança nunca é de Deus. Mas tem uma questão interessante da parte de Deus sobre falando de vingança. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vingança vem do Senhor. O que isso quer dizer? Quando alguém fez alguma coisa para você, contra você, que talvez mexeu na sua dignidade, na sua honra, por exemplo, você sabe que isso não é verdade, que você está uma pessoa inocente, não precisa fazer absolutamente nada. Por quê? Porque a sua vingança vem de Deus, é Deus que vai se vingar. Então você vê aqui um contraponto, né? Algo interessante, né? A vingança não é de Deus, né? Eu não posso me vingar de ninguém, porque a vingança, um cristão não pode se vingar de outro, né? Ou de outra pessoa, né? Independente se é cristão ou não. Mas a vingança vem de Deus. É o Senhor que se vinga da pessoa. Olha que situação. O ódio, quando a pessoa tem ódio, né, de outra pessoa, né? E curiosamente o ódio não é diferença de amor, né? A pessoa diz que a diferença o contrário de amor é ódio. Não é verdade. A diferença o contrário de amor é desprezo, indiferença. Quando alguém tem ódio por alguém é porque na verdade tem um sentimento. O ódio é um sentimento. É ruim, mas é um sentimento. Então o ódio também não vem da parte do Senhor, não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Mas tem pessoas, né, tem cristãos que têm ódio um do outro, né? Só o sangue do Cordeiro. E a mentira propriamente dita, porque já é aquela questão de que entra lá em João 8,44, né, que o diabo ele é o pai da mentira. Então uma pessoa que comete o pecado da mentira está praticando algo que a Bíblia diz que é a paternidade do diabo. Portanto, quem mente é filho do diabo. Olha que situação difícil.
E tem muito cristão mentindo, né? Tem uns crentes que contam mais mentira, só o sangue do Cordeiro. Conclusão. A pandemia espiritual do pecado causa destruição por todo o mundo, deixando graves sequelas, desde o tempo de Adão e Eva. Não se pode, por isso, subestimar seus efeitos. Mesmo quando o pecado aparenta ser pequeno e inofensivo, a cada dia temos de nos afastar do pecado, buscando uma vida de santidade e comunhão com Deus. Se porventura você observa em você alguns pecados, por exemplo, aqueles pecados pequenos, né? As pessoas dizem que para Deus não tem pecadinho nem tem pecadão. Tem sim, tem separação. Tem pecado que é para a morte, tem pecado que não é para a morte. Mas não é porque o pecado não é para a morte que eu vou cometer. Se eu puder evitar, eu evitarei. E é importante que você evite, por exemplo, aquela mentirinha inocente que você conta para o seu coleguinha. Você sabe que mentira não é de Deus, então você para com esse negócio. O negócio de ter uma raivinha, né? Ou como dizia um saudoso pastor, amigo meu, falava que era uma inveja santa de alguém. Esse negócio de inveja não é de Deus. Não existe inveja santa, não existe isso. Então você não pode ter inveja, você não pode contar mentira, você não pode ter ranço de ninguém. Lembra que a Bíblia diz lá aos Hebreus 12:14? Seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor? Então você precisa ter a sua vida santificada. E diz mais, né? Ter paz com todos. Por quê? Porque haverá pessoas que não vão ter paz com você, mas você tem que ter paz com elas. Olha que situação difícil. Então, você deve a todo custo evitar o pecado, a maior pandemia da história. Para quê? Para que você não seja, assim, uma vítima dessa pandemia e vá para a eternidade sem o Senhor Jesus. Você é uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, você é uma pessoa que está vivendo na sua adolescência, que é uma fase espetacular. Se eu pudesse voltar para mim, se eu tivesse uma oportunidade de voltar numa época da minha vida, eu voltaria na adolescência. Porque a adolescência é uma maravilha. É uma delícia viver a adolescência. Ainda mais a adolescência que eu tive, né? A adolescência sadia, sem internet, sem celular, sem muita tecnologia. Nós vivíamos de verdade, intensamente. Então você, apesar de estar na adolescência, na casa do Senhor, o que é uma oportunidade que eu tive, mas que eu não aproveitei, né? Eu saí da igreja com cerca de 12 anos. Né? Assim que começou a minha adolescência, eu fui para o mundo. E eu demorei muito tempo para voltar. E eu perdi muita coisa por conta disso. A minha adolescência, na verdade, foi boa, foi saudável na questão humana. Mas na questão espiritual eu me afastei do Senhor. E até hoje eu sinto situações, eu tenho problemas hoje porque eu me afastei do Senhor lá na minha adolescência. Eu tenho um problema que até hoje me aflige e é irreversível. Por quê? Por causa que eu fiz coisas na minha adolescência que eu não deveria fazer. Que foi no meu caso foi fumar. Eu fumei muito e porque eu fumei muito me causou um problema que é irreversível. Então isso me traz muitos problemas, inclusive até situações financeiras, né? Que é uma coisa que eu preciso gastar um dinheiro de vez em quando, é um valor muito considerado, para evitar que aconteça o pior. Né, que fique ainda mais grave, mas é irreversível. Eu posso fazer com que isso pare, mas eu não posso fazer com que ele retroceda, porque isso não tem volta mais. Então, se eu pudesse voltar na adolescência, eu voltaria, mas eu não deixaria Jesus. Não deixaria. Então, hoje que você está vivendo essa vida espetacular que é a adolescência, apesar das suas dificuldades, mas é algo prazeroso e o que é melhor, você está tendo uma oportunidade que eu tive e não aproveitei, que é ficar na casa do Senhor. É muito diferente. Um adolescente, uma adolescente na casa do Senhor é completamente diferente. Eu vejo algumas adolescentes e adolescentes, alguns garotas, eu observo e fico pensando, poxa, por que eu não vivi a minha adolescência dentro da igreja? E eu me arrependo amargamente por conta disso. Portanto, se você está na casa do Senhor, continue na casa do Senhor. Tem algumas situações? Tem algumas situações? Claro que tem. Tem algumas coisas que você não gosta? Claro que tem. Mas você fique firme, porque certamente o Senhor irá te poupar de muitas dores de cabeça. E claro, né? Esse negócio de pandemia, de pecado aí, não é para você. Vamos praticar. Número 1, pecado é a transgressão da lei de Deus. Número 2, porque Caim ficou com ciúme do seu irmão e cheio de raiva, quando viu que Deus se alegrou com a oferta de Abel, mas rejeitou a sua oferta.
Número 3 é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!